Olá, amigos, muito boa noite. Estamos começando mais uma transmissão aqui do Locus Online, através do nosso Facebook também. Essa entrevista fica disponível para você acessar em nosso site, nossa página do YouTube e no aplicativo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta aqui no Brasil, no mundo inteiro, e que vem sendo tratado de uma maneira distorcida, ou pelo menos que não é levado a informação às pessoas de uma forma completa. Vamos falar sobre a ideologia de gênero, saber um pouco mais sobre o que é isso, como surgiu, como é que apareceu essa terminologia e essa ideologia que é apresentada e exposta especialmente às nossas crianças e adolescentes. Para falarmos sobre esse assunto, nós temos a alegria de receber hoje, conversar aqui conosco, com a professora Fernanda Tacitani. Ela que estuda a fundo esse assunto e pode trazer uma quantidade de informações relevantes para você que nos acompanha a partir de agora. Professora Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco, participando dessa nossa transmissão aqui do Locus Online. Boa noite. Boa noite, imagina, eu agradeço a vocês, todo o trabalho que vocês têm feito e todo o tempo que vocês têm dedicado a esclarecer essas questões que estão tão nebulosas e estão, ao mesmo tempo, tanto na mídia, né, sem que as pessoas deem o devido esclarecimento. É bom que a gente tenha esse tempo para poder conversar a respeito disso. Sem dúvida. E a gente acompanha o seu trabalho em outros veículos também, palestras que a senhora proferiu Brasil afora, né, algumas entrevistas também. E a gente gostaria de começar falando sobre, de fato, como surgiu a ideologia de gênero, qual é a origem disso, porque a gente começou a ouvir falar disso aqui no Brasil há pouco tempo, né, recentemente. Mas isso já vem de anos atrás, onde se começou a falar a nível global sobre esse tema, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu a ideologia de gênero, professor. Bom, esse debate aqui no Brasil, ele começa de verdade, né, com a população conhecendo e questionando, a partir do Plano Nacional de Educação. Foi quando se viu que estaria entre, quem não conhece, o Plano Nacional de Educação é um documento que norteia as políticas educacionais do Brasil. Ele é aprovado de 10 em 10 anos, né? E houve agora, passado 2013, 2014, a discussão a respeito do novo Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, percebeu-se que estava inserido, entre tantos artigos lá, a questão da ideologia de gênero. Se falava que seria promovida a identidade, não a ideologia, mas promovida a questão de gênero. E vendo essa questão e não entendendo direito, nós, do Movimento Pró Vida, fomos investigar, fomos tentar entender o que era, afinal de contas, essa tal de ideologia de gênero. E nos espantamos, porque tanto quanto a gente ia olhando, mais escandaloso o negócio ficava. E houve uma mudança no debate, eu acho que vocês se lembram, quando estávamos ainda nos primórdios da discussão a respeito do Plano Nacional de Educação, se falava muito do 10% pelo PIB e o coeficiente de gasto por aluno. Parecia que essas seriam as bandeiras e esses seriam os cabos de guerra que norteariam, que dariam ritmo a toda a questão, a toda a discussão a respeito do Plano Nacional de Educação. E nós entramos questionando a inserção dessa ideologia, da ideologia de gênero, porque, conforme, como eu falei, íamos estudando, percebíamos que aquilo lá era um mero discurso ideológico, não era verdade, não era científico, e estava dentro desse diploma jurídico muito mais para confundir as nossas crianças do que qualquer outra coisa. E essa foi a grande batalha dentro da aprovação do Plano Nacional de Educação, né? A ideia a inserção ou não da ideologia dentro dessa lei. Eu imagino que vocês já tenham estado à época cientes dessa discussão. Foi uma discussão que mobilizou o Brasil inteiro e que fez com que, de fato, a sociedade unida conseguisse retirar do Plano Nacional de Educação. Depois da gente retirar do Plano Nacional de Educação, o MEC, desconsiderando toda a voz que a população
que a população usou para demonstrar que não aceitava a questão da ideologia de gênero, colocou mais uma vez nos modelos que estavam indo para as câmaras e para as assembleias legislativas do Brasil inteiro, outra vez ideologia de gênero. E aí sim, num movimento que foi quase que espontâneo, porque as pessoas já estavam mais ou menos cientes dessa questão, você teve o Brasil inteiro. Eu ouso dizer que eu acho que foi a questão mais debatida nas casas legislativas do Brasil inteiro. Você não teve nenhum outro diploma, você não teve nenhum outro assunto que teve tanta participação popular quanto essa questão de gênero. E, ao mesmo tempo em que a gente ia estudando para poder falar para as outras pessoas, aprendendo porque de uma hora para outra você teve no Brasil inteiro pessoas que se dedicaram a estudar essa questão. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê o caráter ideológico do gênero. O que os defensores dessa ideologia, que eles chamam de identidade, que de identidade não tem nada, mas o que eles defendem? Eles defendem que não existe mais o sexo feminino, homem e mulher, sexo feminino e masculino não existem mais. O que existe são papéis de gênero, que são reconhecidos na sua performacidade. A partir disso, se esvazia qualquer conceito de homem ou de mulher e se passa a confiar, a referendar somente a existência de papéis que podem ser tantos quanto houver pessoas, porque não existem 10, 20, 50, como querem alguns tipos de gênero. Segundo a Butler, a maior ideóloga de gênero, você tem tantos gêneros quanto existem pessoas. Então, é mera propaganda que esse pessoal usa, que o pessoal que defende a implementação da ideologia de gênero, quando fala que existem 4 gêneros, 10 gêneros, ou Facebook, né, que coloca aí 50 tipos de gênero para você poder escolher. Na verdade, não existe um número fixo de gênero, porque gênero é exatamente o esvaziamento de qualquer possibilidade de conceituação. Sendo assim, se você não tem uma possibilidade de conceituação, e aqui, isso aqui não é discurso, é mera lógica, não tem nem como você falar em identidade de gênero, porque você não vai ter 2 idênticos. No fundo, você está acabando com qualquer possibilidade de identificação, de identidade entre as pessoas, porque você está apagando qualquer possibilidade de reconhecimento entre iguais. E conforme a gente ia estudando esses problemas filosóficos, a gente sempre se deparava, toda vez que eu ia conversar com alguém, eu ia expor essa situação, a pergunta mais natural a ser feita é: bom, mas e por que estão defendendo isso? Quem é que quer defender isso? Num segundo momento, a gente explica quem são os agentes, quem está por trás, quem está controlando os bonecos, né, os fantoches. A outra pergunta é: bom, essas pessoas estão fazendo isso, estão controlando, estão tentando fazer essa reengenharia social? Por que elas estão fazendo essa reengenharia social? E nós fomos atrás dessas respostas também, para tentar entender por que essas pessoas gostariam de implementar uma ideologia bizarra, né? que não para em pé, que não consegue viver depois de 30 segundos exposta a qualquer lógica que se conheça. E coletando esses dados, a gente conseguiu formar um quebra-cabeça que nos dá uma imagem muito apurada desses jogos ideológicos, geopolíticos e de estratagemas de poder que estão por trás da questão da ideologia de gênero no Brasil. Antes da gente falar um pouco sobre isso, professor, e sobre o impacto que essa ideologia tem quando apresentada a crianças e adolescentes, eu gostaria de resgatar um ponto que a senhora falou a respeito da discussão política aqui no Brasil, né? Porque foi falado sobre o Plano Nacional de Educação, a sociedade se levantou contra esse plano, mas a discussão continuou nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, e mesmo assim com a rejeição da maior parte das pessoas aqui no país, essa discussão continua, né? Professores ainda utilizam
esses assuntos em sala de aula, estão introduzindo esses temas, mesmo com a rejeição por parte dos políticos, que são os representantes da sociedade, sobre esse assunto, né? É porque, na verdade, é como se fosse um sequestro moral dos nossos filhos, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm, e contra os mais pobres, porque se isso acontece numa escola privada, você ainda tem a oportunidade de ir lá e fazer valer aquela mensalidade que você paga e retirar seu filho de lá. E há um cuidado muito maior, você há uma preocupação, mesmo que seja de nível financeiro, de natureza financeira, é, há uma prestação de contas muito maior por parte dos professores e da direção de uma escola particular. Mas, infelizmente, as pessoas mais pobres, elas não têm o que fazer. Elas são reféns desses professores que estão lá num cargo que muitas vezes é de concurso, eles sabem que eles não vão sair de lá, não há muito controle por parte do Estado, e eles imaginam que eles possam fazer o que quiser com os filhos dos outros, né? Aquela defesa que a gente viu muitas vezes, sobretudo desses sindicatos de esquerda, que falavam a respeito de uma educação de qualidade para as crianças e que vem pedir apoio da gente toda vez que fazem greve, né, porque é preciso mais dinheiro para a educação, porque o seu filho está na educação. Essas pessoas, elas são as primeiras a desconsiderar a opinião dos pais, a colocar os pais num ladinho e falar que os pais não têm que opinar nada. Pai serve para muitos sindicatos quando precisa de alguém apoiando a greve que eles fazem todo ano para pedir aumento de salário, né? Então, o pai serve para servir de massa de manobra para eles. E, infelizmente, o que a gente tem se deparado é justamente isso, professores que ignoram completamente, primeiro, que a criança merece que seja ensinado a ela a verdade. Gênero não é verdade. A ideologia de gênero, ela não é fundamentada na verdade. Se você for pegar os escritos da Butler, os escritos da John Scott, todas elas são relativistas. Elas nem ao menos acreditam na possibilidade de uma verdade. E elas sabem, elas não estão, elas no momento algum da obra delas, elas falam que elas fizeram uma descoberta científica, né, no campo da biologia ou da psicologia, da anatomia, enfim, não há uma descoberta, não há nenhuma cobertura científica para o discurso delas. Então, quem ensina gênero nas escolas, quem ensina que é possível para uma criança mudar de sexo, por exemplo, isso daí não existe, mas quem ensina isso está ensinando, além de tudo, uma mentira. Está desrespeitando, primeiro, o aluno, né? O aluno que não deveria ser exposto a mentiras. Segundo, está desrespeitando os pais, porque os pais entenderam que essa questão de gênero, ela é uma questão, não tem nada a ver com homossexualidade, né? Ninguém aqui está falando de opção sexual, tem a ver com uma noção antropológica, com a ideia de que homens e mulheres existem e são diferentes entre si. E como as pessoas, infelizmente, muitas não têm para onde correr, a não ser uma escola pública, muitos professores têm aproveitado dessa audiência cativa, operando praticamente um sequestro moral do filho dos outros, e se aproveitam dessas 5, 6 horas que passam lá com as crianças para ensinarem a pauta política que o George Soros acha que eles precisam colocar na cabeça das outras crianças. Há também um grupo muito grande de professores que não entende direito, e eu percebo, assim, andando no Brasil, que há aumentado o número de professores que têm se colocado contra o ensino de gênero, porque muitas vezes as secretarias de educação, ou esses outros cursos paralelos através de universidades, eles não apresentam o gênero como o gênero é, né? Há toda uma maquiagem, uma roupagem bonitinha para tornar essa ideologia tão carente de qualquer embasamento teórico, físico, anatômico, científico, psicológico. Você escolha qual vai ser o braço da ciência que vai tentar discutir essa questão. O gênero não cola, ele só é um discurso. E é por isso que é uma ideologia, ele é um discurso que visa o poder. Ele não é uma observação da realidade. Então, essa coisa é tão absurda que ela precisa de uma roupagem para que as pessoas sensatas, de repente, por
um constrangimento, por uma vontade de não querer causar desconforto junto aos outros, acabam acatando. E é assim que, infelizmente, muitos professores foram cooptados. Só que, tão logo esses professores de boa vontade, que tiveram, essa questão de gênero apresentada de uma maneira enviesada, têm acesso à verdade, eles são os primeiros a se revoltarem, porque eles veem que eles estão fazendo parte de uma engrenagem que também, às custas do respeito que eles têm pelo aluno, do respeito que eles têm pelas famílias das crianças e do respeito que eles têm à atividade docente. Então, tem muitos professores também que têm se mobilizado contra. É muito interessante perceber que há um movimento também de professores contestando essa questão. Infelizmente, os nossos sindicatos e as nossas universidades estão tomados por ideólogos, por pessoas que usam desse espaço muito mais para fazer política e para tentar atingir um determinado fim político do que para esclarecer e para repassar a verdade para as gerações vindouras. Então, são contra esses que a gente tem que lutar agora, para que eles deixem nossos filhos em paz, né? Deixem nossas crianças em paz. Certo. Agora, pela sua experiência, professora, e todo o seu estudo, qual vem sendo o impacto, não só no Brasil, mas no mundo todo, da exposição de crianças e adolescentes à ideologia de gênero, né, que é, como a senhora bem disse, uma falácia, né, que não se sustenta. Isso altera profundamente até mesmo o lado psicológico dessas pessoas, dessas crianças. Com certeza. Né? As crianças não foram feitas para operar a partir da mentira. Nosso cérebro não foi feito. Nosso cérebro ele foi feito e ele opera perfeitamente a partir do conceito do ser, né? Isso já era falado por São Tomás de Aquino. Então, alguma coisa na medida em que ela não é outra coisa, né? Um livro é alguma coisa na medida em que ele não é, por exemplo, uma cadeira. Você vai diferenciando do que é feito um livro, para que ele serve, o que tem no livro, quem é que faz. Isso o diferencia de tantas outras coisas, de uma cadeira, de um automóvel, de um cavalo. Agora, você ensina para uma criança que um homem pode ser homem ou pode ser mulher. Isso é uma confusão filosófica dos infernos, isso daí é demoníaco, é infernal mesmo. Você ensina primeiro que é uma mentira, e segundo que você está mexendo na abstração com conceitos que precisam operar de uma maneira devida para o cérebro funcionar. Terceiro, além dessa questão cognitiva, você planta uma semente na criança de uma perturbação que ela não precisava estar vivendo. Tanto é que, sejamos sinceros, nós estamos aqui todo mundo passou dos 30 anos, eu pelo menos, o pessoal que tá me ouvindo, pense, quantos de vocês ouviram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que crianças se achavam menino, que meninos se achavam que eram meninas, e meninas meninos, e que havia um sexo neutro. Isso daí não existe. Isso daí é uma falácia. Por que está acontecendo agora? Ora, porque não passa uma semana sem que não saia uma matéria na Veja, uma matéria na Nova Escola, uma matéria no programa aliás, a Fátima Bernardes, ela não consegue terminar o dia dela sem colocar alguma coisa relacionada a gênero, né? É como se o Brasil inteiro estivesse girando em torno desse tema. E aí eles falam que não há problema nenhum em comentar e que ensinar isso na escola não vai fomentar, não tem problema nenhum. São as mesmas pessoas, olha que engraçado, as mesmas pessoas que proíbem o seu filho de comprar uma arminha de plástico, porque falam que ele vai sair por aí matando todo mundo se ele tiver uma arminha de plástico, são as mesmas que não veem problema algum de colocar desde o ensino infantil, 4, 5 anos de idade, o menininho falando que ele tem que usar batom, ou que não existe brincadeira de menino e brincadeira de menino, ou que não há problema nenhum, rosa pode ser de menino, azul pode ser de menina. Então, essas pessoas, elas se traem, quando a gente pega a pauta inteira delas, elas se traem. Por exemplo, a questão dos banheiros, né, que eles falam que precisa ter banheiro unissex, não é unissex, que é banheiro de todos os gêneros, que você entra lá conforme o seu gênero. São as mesmas pessoas que saem por aí clamando para que haja um vagão só de mulheres.
Quer dizer que na hora de usar um trem, um meio de transporte, você precisa de um vagão para te proteger dos homens. Na hora de usar, num momento muito mais íntimo, em que você fica muito mais vulnerável, na hora de usar um banheiro, tudo bem entrar um homem lá que fala que se declara mulher, então ele pode entrar no banheiro da sua filha, no banheiro do seu filho. É muito estranho, e aí você vê que é uma mera reprodução ideológica, não são princípios que essas pessoas têm, e que a partir da meditação é, sobre esses princípios existem desdobramentos práticos que são colocados em ação. Não, eu lembro dessa explicação do Padre Paulo Ricardo, eu acho que cabe muito bem, são várias gavetinhas onde elas vão guardando, cada gavetinha tem um slogan, tem um chavão, e aí eles tiram dessas gavetinhas vários slogans e não se importam que esses slogans se sejam antagônicos entre si. Então, ensinar isso para uma criança, voltando aqui, é, é você fomentar uma confusão identitária que essa criança não precisaria estar passando. A gente vê que aumentou muito o número de confusão entre as crianças. Por quê? Porque as crianças estão sendo expostas a esse tipo de discussão rasteira, uma discussão que o pessoal não vem fazer com quem é gabaritado, porque no debate eles fogem. Eles conseguem pegar os seus filhos de 5, 6 anos de idade, que estão lá ainda no ensino infantil, e com eles abusam e colocam essas ideias mentirosas, falsas, não científicas na cabeça dessas crianças. Agora, na hora de debater de igual para igual, a gente viu a baixaria que foi nas câmaras do Brasil inteiro, jogando glitter, gritando. Aquilo lá não é debate. Ninguém se propôs a debater de verdade. Então, infelizmente, as crianças estão sendo muito atacadas por essa questão, porque elas são indefesas, né? A gente não pode estar em todas as salas de aula para poder mostrar para as crianças o quão mentiroso o quão mentirosas são as premissas que fundamentam esse discurso. Em relação às origens e aos objetivos, professora Fernanda, qual é o objetivo de espalhar essa confusão pelo mundo inteiro? Tem alguém que sai ganhando com isso? Olha, quem ganha com isso é quem consegue mandar em todo mundo. Se eu fosse tentar ser a dona do mundo, vamos brincar assim, eu adoraria que as pessoas perdessem anos e anos da sua vida em torno da sua identidade, sabe? É muito fácil, porque você vê uma atomização muito grande da sociedade, você vê as pessoas padecendo por conta dessas indefinições, você está criando uma fábrica de pessoas com problemas, com sequelas psíquicas por conta dessa questão de gênero. Se fosse para eu poder concentrar o poder nas minhas mãos, eu adoraria que essa concentração se desse às custas da sanidade mental alheia. Então, esse enfraquecimento da família, o enfraquecimento daquilo que a gente chama de grupos intermediários de poder, uma família, uma comunidade do bairro, uma comunidade da cidade unida, o que a gente chama de sociedade civil organizada. É ótimo que todos esses grupos sociais intermediários estejam muito enfraquecidos, para que os cidadãos fiquem atomizados, dispersos ali, meio inertes, e o Estado chame para si cada vez mais força, cada vez mais poder, cada vez mais possibilidade de esmagar esse indivíduo. De modo que quando esse indivíduo, e eu falo indivíduo porque justamente a pessoa deixa de ser pessoa, ela passa a ser só mais um número, só mais uma receita de tarja preta. Essa pessoa não tem para quem recorrer, ela não tem a família forte, ela não tem grupos fortes, é ela contra o Estado, e o Estado vai ditar tudo para ela, inclusive realidades que são pré-estatais, como, por exemplo, a família e a sua sexualidade. Não é o Estado que te confere a sua natureza. Hoje, o que está acontecendo é isso, estão chamando o Estado para conferir natureza. Não? Eu sou mulher ou eu sou homem porque o Estado me falou.
é muito bonitinho e o pessoal se acha muito transgressor quando entra com um pedido num, em juízo, e o juiz se acha muito defensor das liberdades e muito quebrador de tabu quando ele dá uma sentença falando que é para alterar o registro público para o João se passar a se chamar Maria. Mas ele não percebe que ele está, nesse ato, ele está chamando para o Estado uma atribuição que nunca foi do Estado, que é de definir quem é homem e quem é mulher. Isso daí sempre foi anterior ao próprio Estado. Só que agora, porque estão vestindo isso numa roupinha, com uma roupagem de liberdade e de direitos, quem é que consegue ser contra alguém ter direitos? As pessoas estão dando cada vez mais poder aos estados, em detrimento das pessoas, dos grupos intermediários e, sobretudo, dentre esses grupos intermediários, da família. São as famílias, que são a célula da sociedade, que saem verdadeiramente enfraquecidas dessa questão toda. Essa questão da implantação da ideologia de gênero, na sua opinião, também tem relação com o aborto, a liberação do aborto, a legalização do aborto, que também é uma pauta da esquerda? Sem dúvida, a gente percebe até pelos agentes, né? São os mesmos agentes. Então, quem é de gênero é do aborto também. Isso a gente percebe tanto nos políticos, nos grupos que propõem e principalmente em quem financia, né? Esses grupos aí todos financiados por George Soros, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur. Todos esses chefes têm os seus empregados que são os mesmos. Então, você vai ver que o grupo coletivo que defende o aborto defende também a questão de gênero. E aí, estudando um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de tempo para estudar, você percebe que isso daí faz parte de algo muito maior e de uma terceira, um terceiro approach, uma terceira abordagem de grupos que prevêem, que tentam controlar as populações no mundo inteiro, controlar o aumento populacional no mundo inteiro. Eles tentaram, através do aborto, né, através do aborto enquanto uma ferramenta médica, então eles saíam, e isso eu não vou ter tempo, vocês me desculpem, não vou ter tempo de falar agora, mas de repente a gente vê uma outra hora aí para conversar com mais calma a respeito disso, mas eles saíam dando curso de aborto adoidado para todos os médicos no mundo inteiro. Depois colocaram aborto em todos os países aí que eles consideravam que eram perigosos, né? Países como a Índia, como a Indonésia, o Paquistão, Colômbia, Nigéria, México, todos esses países eram visados por grupos de interesse que pensavam na manutenção do poder. Eu sei que parece uma coisa um pouco escandalosa e um pouco inverossímil, mas eu quero que vocês lembrem que você manusear, você manipular crescimento populacional sempre foi um ativo geopolítico. Pensa, por exemplo, no Stalin. Stalin, ele foi responsável por grandes migrações internas que aconteceram na União Soviética. Como acontecia? Por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia ofereceu muita resistência, né, ao imperialismo russo. Pessoal, os comunistas gostam tanto de falar em imperialismo americano e eles se esquecem do imperialismo russo, do comunismo russo, que foi lá e tomou para si toda a cortina de ferro, né? Toda a Europa Oriental, que a gente conhece como cortina de ferro. O que acontecia? Quando eles assentavam o poder, quando eles conseguiam, de fato, poder nesses lugares que tinham oferecido muita resistência, eles planejavam migrações em massa. Então, você tem um monte de russos vindo morar, por exemplo, na Ucrânia. Você começa a ensinar russo dentro das escolas ucranianas, todos os documentos oficiais em russo. Os letões, lituanos, houve toda uma movimentação populacional para esvaziar um sentido, um senso de nacionalismo dentro desses países. Mesmo aqui, o Império Inca, se a gente pensar no Império Inca, ele também fazia isso aqui na América, quando havia uma região com muita que apresentava muitos problemas, né, que não era docilmente controlada pelos incas,
haviam grandes remanejamentos populacionais. Então, a ideia de você geopoliticamente lidar com populações inteiras e ver na população um fator de perigo para o seu projeto de poder não é novidade. É novidade que tenha sido feito do jeito que foi feito no século XX. Isso sim é novidade, que foi feito através da ONU, através dessas grandes fundações, que viam o crescimento desses países pobres e o crescimento populacional desses países pobres como um fator de risco para o poder que eles detinham através, por exemplo, do Estado americano e da Europa, enfim. E aí você começa a ter uma disseminação de métodos anticoncepcionais, de laqueaduras. É interessantíssimo você ler, por exemplo, os relatos de laqueadura na Índia, foram feitos. Disse até que a Indira Gandhi perdeu a reeleição, a última eleição que ela disputou, justamente por conta do escândalo que foi a questão das laqueaduras e da esterilização de homem, das vasectomias que foram feitas na Índia. Fizeram tudo isso, todas essas mudanças, e mesmo assim não adiantou, porque você não conseguiu, segundo o que eles queriam, achatar esse crescimento populacional. Eles perceberam que não adiantava só abortar, esterilizar o pessoal, porque as mulheres ainda queriam ter filhos, os homens ainda queriam formar famílias. Então, uma outra maneira de você abordar de tentar encontrar um modo para chegar a esse efeito, que é o fim, né, desse povo aí querendo ter filho, querendo constituir família, onde já se viu. Qual foi? Foi mudar sociologicamente a percepção das pessoas a respeito de família, a respeito da maternidade, né, de modo que elas considerassem a maternidade um fardo, de modo que considerassem o casamento uma prisão e que quisessem viver livres e leves e soltas por todo o tempo para que não procriassem. E a partir daí, a partir dessa mudança de estratégia, é que você tem de uma hora para outra milhões e milhões de dólares despejados em grupos feministas, em grupos LGBT, né? É por isso que o George Soros, por exemplo, financia esses grupos, porque ele acha que é um risco muito grande você ter famílias bem estruturadas, você ter muitos brasileiros, muitos africanos, isso tudo tem que acabar, né? Então é por isso que eles investem tanto nessa nessa reengenharia social. E, bom, basicamente é isso. Eu sei que fica uma coisa meio intrincada, porque eu estou aqui em 5, 10 minutos tentando resumir algo que, com propriedade, podendo mostrar as evidências do que eu falaria em 4, 5 horas de palestra. Mas, basicamente, é isso. É uma reengenharia social a ponto de sair agora, questão de 2, 3 semanas, saiu um Twitter, vocês podem pesquisar, depois eu posso passar para que vocês postem no melhor lugar, no Twitter ou Facebook, enfim. Saiu um tweet do George Soros reclamando da questão da ideologia de gênero aqui, falando que a narrativa sobre a ideologia de gênero é falsa e que aqui na América Latina as pessoas vão perder os direitos, então é preciso ter mais cuidado, é preciso reforçar o trabalho, enfim, ele está reclamando porque aqui na América Latina, eu acho que as pessoas, por mais que nós temos problemas e há uma série de questões assim que fazem com que a gente se entristeça com as nossas nações, o nosso continente, aqui me parece que o relativismo ele não comeu o nosso cérebro ainda. As pessoas ainda entendem que a grama é verde. Basta isso para que as pessoas se coloquem contra a ideologia de gênero. Na Europa, infelizmente, as pessoas não conseguem se colocar contra isso. E na América Latina, houve uma resposta muito, muito eloquente dos grupos, não só cristãos, mas das pessoas aí, de uma maneira em geral, se colocando contra a ideologia de gênero. E está lá o George Soros xingando muito no Twitter, porque aqui na América Latina parece que não foi dessa vez que essas coisas
que eles propõem, que eles tentam colocar goela abaixo do povo, teve sucesso. Fico feliz por ver que ele estava lá reclamando da gente no Facebook, no Twitter. Isso é um bom sinal, né? Professora, professora Fernanda, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em poder conversar conosco, em trazer essas informações tão importantes, tão úteis para quem nos acompanha agora. E fica o recado, né, para que especialmente os pais de crianças e adolescentes se interessem mais, participem mais da vida dos seus filhos, da vida escolar, das atividades, para que evitem cair nesse engodo, né, nessa armadilha. Então, professora, muito obrigado pela sua participação e a gente deixa aqui o espaço final para suas considerações. Bom, eu que agradeço por todo o trabalho que vocês têm feito, por divulgar, por encampar aí, lutar o bom combate, combater o bom combate. E aos pais, eu deixo um recado muito claro, assim, eu sou mãe também, e eu nunca permitiria que um professor fizesse isso com os meus filhos. E cabe a vocês lutar, defender os seus filhos, porque os nossos filhos merecem, nem que a gente precise se indispor com o professor, com o orientador, com o coordenador, com o diretor, vá atrás dos seus direitos, proteja as suas crianças. Não parece, mas a gente está vencendo essa guerra. A gente está conversando aqui, já é uma evidência disso. Eu tenho, na medida das minhas possibilidades, ido a muitos lugares do Brasil, vejo mais pessoas, conheço muitas pessoas que estão correndo o Brasil inteiro, conversando a respeito disso, os pais estão se organizando, os pais estão dando respostas cada vez mais firmes. A verdade está conosco. O que o outro lado de lá tem é pura perfumaria, vocês vão perceber que eles não aguentam, é só blá, 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 é só termo difícil, mas que na hora que você senta de verdade para ver o que é, não sobra nada. Então, estudem, procurem pessoas, procurem o pároco, procurem o pastor, procurem grupos de pais. Tem pessoas se organizando no Brasil inteiro para poder se colocar contra mais essa mentira que estão tentando colocar na cabeça das nossas crianças. Não desistam, não esmoreçam, fiquem tranquilos, porque tem gente que vai ajudar. Me coloco à disposição para ajudar, conheço grupos e acho que, de repente, também, Matheus, vocês podem fazer esse link para as pessoas que têm se preocupado com essa questão. E se você já entende um pouquinho mais do que eu falei, se você conseguiu acompanhar as coisas que eu coloquei aqui no meu raciocínio, vá falar com outros pais, vá falar, de repente, com a sua família, converse, preste apoio a outros pais. A gente está numa grande rede, eu aprendo muito com outras pessoas, repasso tudo que eu consigo para os outros pais, porque eu acho que é isso, assim, a nossa nação vive esse ano tem sido tão especial para a gente, tanta coisa foi conseguida aí nos últimos 2 anos, no plano político, no plano filosófico, cultural, eu sinto assim que nós estamos cada vez mais fortes. Não esmoreça, não para e não se dê por vencido, não joga a toalha, porque a gente pode até estar cansado, mas eu aposto, eu garanto a vocês que o outro lado de lá está muito mais cansado e a perspectiva de vitória é nossa. Ok. Obrigado mais uma vez, professora Fernanda Tactani. Eu que agradeço. Que participou conosco da nossa transmissão falando sobre a ideologia de gênero, essa análise, esse estudo profundo que a gente tentou passar aqui nessa nossa conversa. E a gente termina aqui, lembrando que você pode entrar em nosso site, conferir todas as informações, artigos exclusivos produzidos pela nossa equipe no locusonline.com.br e baixe o aplicativo para ter também essas informações na palma da sua mão através do seu smartphone. Uma boa noite e até a semana que vem.